as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, e a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, e a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória seja dada ao teu nome, Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Bendito seja o Senhor, tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Vamos dizer que ele é grande, grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez dizer que ele é grande, e grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, só ele é a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda, e que
quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Se você tem alguma coisa que para agradecer a Deus essa manhã, eu queria te dar esse tempo para você dizer a Ele: Deus, muito obrigado. Se você reconhece que na sua vida existem algumas coisas que foram obras do Senhor, ou se você reconhece que tudo é obra do Senhor na tua vida e quer agradecer a Ele nesta manhã, eis a sua oportunidade de dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Você pode agradecê-lo nessa hora. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pela saúde. Obrigado pela condição de vida que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo pão sobre a mesa que nunca faltou. Obrigado por ter guardado a nossa vida. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que nos esperam todos os dias, no final do dia. Te agradecemos, ó Deus, por todos os laços de amizade que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu ato de bondade, pela cura física, emocional e espiritual. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo ato do Senhor na cruz sobre a nossa vida, que nos redimiu, nos resgatou, nos comprou e nos deu um novo canto. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos com fé. Eis a nossa gratidão no nome de Jesus, Deus. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor aí? Meus irmãos, eu quero resumidamente explicar por que alguns nomes estão registrados aqui em Mateus capítulo 1. Tem 5 personagens aqui. O capítulo 1 de Mateus, no início, narra a genealogia de Jesus. É aquela parte da Bíblia que normalmente a gente pula, porque é nome, sobrenome, mais nome, mais nome, mais nome. Por exemplo, só para você ter ideia, verso 2 do capítulo 1 de Mateus: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá, e Pérez gerou Esdrom, e Esdrom gerou Arão, e assim vai, até chegar no verso 16, que diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui tem alguns nomes extremamente importantes para a gente, que são os nomes femininos.
A genealogia escrita aqui, quem gerou quem, geralmente, deixa eu abrir uma aspas para dizer isso, parece ter assim uma intenção um pouco machista, fecha aspas, porque é homem gerando homem, né? Mas na verdade quem gera são as mulheres. Mas você vê aqui, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, foi tudo homem, homem gerando homem. Mas Mateus, que escreveu esse evangelho, ele deixou alguns nomes aqui, como por exemplo, no verso 3 ele diz que Judá gerou de Tamar um casal não, uns gêmeos, né? 2 filhos, Pérez e Zerá. E é interessante porque Tamar, na verdade, não era esposa de Judá, era nora. E Judá tinha dado o seu filho mais velho para se casar com ela, mas o menino só fazia coisa errada. E a Bíblia diz que Deus o matou. Aí naquela época tinha uma lei, que era uma lei assim, que funcionava assim: quando o homem morresse, o irmão mais novo depois dele tinha que casar com a viúva. Era a lei do levirato, era assim que funcionava. O irmão mais novo casava com a viúva e gerava filhos em nome do irmão falecido. Funcionava mais ou menos assim. Então, como o irmão morreu, ou melhor, o filho mais velho morreu, Judá entregou o seu segundo filho. Só que quando o segundo filho ficou sabendo que a semente dele não seria para ele, ou seja, o filho não seria dele, mas sim do falecido, ele não quis seguir em frente no negócio. Então ele fez o certo da maneira errada e desviava algumas coisas ali para que a gravidez não acontecesse. Aí Deus olhou aquilo e disse: está errado, não pode ser assim. Tirou também o segundo filho de cena. Aí Judá, preocupado, disse assim: essa mulher está matando meus filhos. Não sabia ele que era uma obra de Deus, mas ele ficou com medo de entregar o terceiro filho, que era o filho mais novo, e disse assim para a nora dele: olha, volta para sua casa, para a casa do seu pai, fica ali esse tempo de viuvez, depois quando meu filho estiver mais pronto para este casamento, eu te entrego ele, segundo a lei do levirato. Só que ele foi protelando, porque ele estava com medo do terceiro menino também morrer. Aí o que Tamar fez? Tamar, resumidamente, se vestiu de prostituta, colocou-se no meio do caminho. Judá passou na hora, ela entrou numa conversa com ele, eles entraram ali, fizeram o que tinha que fazer, e ela acabou engravidando de Pérez e Zerá. Então lemos o verso 3: Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Tem toda uma história, obviamente, que não dá para contar aqui, senão toma muito tempo. Mas queriam matar essa mulher, mas descobriram que o filho era de Judá, então não podia matar. Judá reconheceu que o erro era dele. Enfim, essa é uma história complicada, né? Juntamente com essa mulher, tem uma outra mulher aqui também, que entra no verso 5, que diz assim, ó: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe já é uma mulher que não se faz de prostituta, ela é prostituta de profissão, mas ela um dia recebeu na sua casa 2 israelitas que estavam ali para vigiar a terra, para espiar a terra, na verdade, e ela fez o bem a esses 2 israelitas, e por causa disso ela pediu para eles assim: olha, eu fui bom com vocês, peço que quando vocês vierem aqui também seja bom com a minha casa, salve meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas coisas, peço que não destrua a minha família. E assim aconteceu. Quando Israel chegou naquela terra para tomar a cidade em guerra, que era uma coisa comum naquela época, hoje não, a casa daquela mulher prostituta foi poupada, e ela está aqui na genealogia de Jesus, aquele a quem nós consideramos o Salvador da nossa alma. Raabe entra no verso 5. Juntamente com ela, no verso 5, está Ruth, que é uma mulher estrangeira. Por ser estrangeira, uma mulher idólatra, cujo
o Deus aceitava até sacrifício de criança. Ele era assim, tipo uma pedra muito grande, com a barriga aberta e fogo aceso dentro da barriga, e os seres humanos iam sacrificar a ele, entregar os seus próprios filhos para ser queimado. Olha só que loucura. E Ruth pertencia a este povo, mas que um dia conhecia uma israelita chamada Noemi, decidiu ficar com ela, morar com ela, e lá conheceu uma pessoa chamada Boaz e se casou com ele. Por isso lemos aqui que Boaz gerou de Ruth um homem chamado Obed. Obed é avô de Davi, do grande rei Davi. Então essas mulheres estão aqui. Mais uma que está aqui, que eu gostaria de só registrar, a última, para a gente poder fazer a interpretação final, está no verso 6, que diz assim, ó: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão da mulher de Urias, que é uma frase muito estranha para a gente. Como que Davi vai gerar da mulher de Urias um filho? Não deveria ser da sua própria esposa? Também é uma história muito estranha registrada na Bíblia, no capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, no momento que o rei não foi para a guerra, viu lá a esposa de Urias se banhando, se interessou por ela, teve toda uma situação complicada e a mulher engravidou, e Davi fez coisas terríveis, inclusive encaminhando a morte desse esposo, para que ele pudesse ficar com esta mulher aqui, que é a mulher de Urias. Urias morreu na guerra, e todas essas mulheres estão aqui na genealogia de Jesus. Por que essas mulheres estão aqui? Eu fiquei pensando, com todas essas histórias tenebrosas, eu diria. Primeiro, para nos ensinar que, independente de qual seja a nossa história, Deus nos quer na história dele. Porque pensa bem, cada história terrível, que uma que se faz de prostituta, a outra é prostituta, o outro gera do marido, da mulher do soldado dele. Muitas histórias confusas aqui, mas apesar dessas histórias, elas estão aqui, na história de Deus, na história do Filho de Deus. E às vezes a gente fica pensando que a gente, com a nossa história, talvez sejamos indignos de ser participantes do reino de Deus, mas essas mulheres estão aqui, estampadas no início do capítulo 1 do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Já inicia assim o Novo Testamento, já inicia assim, dizendo que existem essas mulheres, e que essas mulheres estão inclusas na história de Deus, no reino de Deus, para nos dizer que não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja a nossa história, uma coisa é certa: Deus nos quer na história dele. Não importa se a sua história é um pouco triste, é um pouco complicada, é um pouco difícil, ou uma história pesada, não importa. Aquele que inspirou todas as coisas, inclusive essas letras, nos diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele que convida, vinde a mim, aquele que diz vinde a mim, é o mesmo que tem o poder para transformar toda a nossa história, assim como a história dessas mulheres foram transformadas, para que elas pudessem estar aqui hoje no livro sagrado. Nenhuma história é ruim demais para não ser aceita no reino de Deus, nenhuma. Todas as histórias de vida são bem-vindas no reino de Deus, todas. Eu jamais imaginava que pessoas assim poderiam preceder o Salvador do mundo na sua árvore genealógica, mas elas estão aqui, com as suas histórias, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas estão aqui para nos dizer a mesma coisa. A gente só precisa estar aqui aonde? No reino de Deus, com a nossa história, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas. A gente só precisa estar aqui. Essas mulheres estão aqui para nos dizer que Deus não vê como o homem vê. Se a gente fosse escolher pessoas para ser
avô e avó, tataravó de Jesus, certamente não seriam essas mulheres. Bom, eu não escolheria ela. Eu não escolheria a Raabe, a prostituta, para ser, sei lá, tataravó de Jesus. Eu não escolheria. Mas Deus não vê como o homem vê. Sabe por quê? Porque o homem olha a aparência, Deus vê o coração. Um dia o profeta Samuel foi escolher um rei para Israel, lá na casa de Jessé, e ele ficou impressionado com a aparência dos rapazes que Jessé apresentou para ele. Homens de boa aparência, homens de guerra. Aí a resposta de Deus para ele foi: Samuel, você está olhando a aparência, mas Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o coração. Depois da pesca maravilhosa registrada em Lucas capítulo 5, as palavras de Simão para Jesus foi: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Para onde Simão estava olhando? Para o passado. Aí Jesus olhou para ele e disse: Simão, fica tranquilo, você será um grande pescador de homens. Para onde Jesus está olhando? Para o futuro. Porque o homem olha para o passado, mas Cristo olha para o nosso futuro. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. O homem olha a condição financeira, mas Deus não vê como o homem vê. O homem quer saber se você tem um nome antes do nome, aí te trata diferentemente. Mas Deus não olha assim. Deus não olha se você tem um nome antes do nome. Sabe o que é um nome antes do nome? É o prefeito, é o vereador, é o senador, é o bispo, é o pastor fulano de tal. Como se o cargo fosse mais importante do que a pessoa. Assim vê os homens, mas Deus não vê como os homens veem. O nome antes do nome para Deus não diz nada. O que diz para Deus é o nome, a pessoa. Essas histórias estão aqui, essas mulheres estão aqui para nos ensinar a verdades como essa. Deus não vê como o homem vê. Por nós, eu tenho certeza que nenhum de nós escolheria mulheres assim, para anteceder o Salvador do mundo, o Santo, aquele que é sem pecado, aquele que mudaria a história para todo sempre. Nós não escolheríamos. Por fim, essas mulheres estão aqui também para nos dizer o seguinte, uma coisa muito importante: é a intenção de Deus, é a vontade de Deus de que a nossa história aconteça na mesma linha de tempo, ou na mesma linha do tempo em que o Filho de Deus se manifesta. Porque isso aqui, quando você pega lá de Abraão, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e vai descendo, é uma linha do tempo. Olha o que diz o verso 17, para a gente poder encerrar: de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações também, e desde a deportação para a Babilônia até a chegada de Cristo são 14 gerações também. É uma tríade de 14, é 14 vezes 3, eu não sei quanto que dá, mas eu acho que é 42. Então é uma linha de tempo acontecendo, são pessoas que vão nascendo, vai nascendo até chegar. E essas mulheres estão registradas aqui, nesta mesma linha do tempo, para nos ensinar que a nossa história pode acontecer de forma triunfal, se ela estiver na mesma linha do tempo onde o Filho de Deus se manifesta. A gente só precisa estar aqui para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar. Quero convidar o Diácono Marival para fazer essa oração aqui no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Coloque aqui nos seus pés, por gentileza. Que maravilha, né? Hoje nós aprendemos: não importa a minha história, não importa o quão eu tenho vivido, as minhas mazelas, as minhas dores, nada nós fazemos até hoje não pode ser maior do que o amor de Deus para comigo e para com você. Essas mulheres que o pastor Salmo citou aqui, todas elas tiveram uma vida triste, tiveram uma das suas vidas, estavam condenadas à morte,
mas já tiveram uma oportunidade. E elas abraçaram aquela oportunidade de tomar a melhor decisão da vida delas. Por isso que o nome delas está registrado aqui na palavra. Porque tiveram a oportunidade e elas abraçaram. E hoje, eu e você, nós também temos essa oportunidade de seu nome ser registrado. Não nesse livro aqui da Bíblia, mas no livro da vida eterna, lá na eternidade com Deus. É só você tomar a decisão que essas mulheres tomaram. Eu não aceito mais a minha história, mas eu quero ver na história de Deus. Você reflita e tome essa decisão de fazer parte da história de Deus. Talvez a sua história faz parte de várias outras histórias tristes, caídas, angustiadas, abatidas, mas a partir de hoje, com esse entendimento e despertamento dessa palavra, o Pastor trouxe para nós. Você não precisa continuar vivendo a mesma história. Você pode viver uma história diferente a partir de hoje. É aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor Deus, nós queremos te bendizer, porque outrora a nossa história era contada para a morte, Senhor. Mas o Senhor manifestou o amor maravilhoso do Senhor através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Através daquele ato de amor, de misericórdia, de justiça, o Senhor nos alcançou. E hoje nós estamos aqui para bendizer, Senhor, que nós somos felizes, Senhor, porque agora nós não estamos vivendo mais a nossa história, mas é a história do Senhor. E a história do Senhor é a melhor que nós podemos viver quando homens e mulheres viventes aqui na terra, Senhor. Ah, Pai, nós te adoramos, porque se vamos olhar para nós mesmos, nós não éramos dignos de estar aqui, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós fizemos coisas que não agradaram ao Senhor, mas o Senhor não olhou como o homem olha, mas o Senhor olhou para o nosso coração e viu que faltava algo em nós, faltava a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações, e o Senhor assim se manifestou a nós. Agradecer por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, Senhor, porque temos a certeza, Senhor, que cada vida aqui presente, a partir de hoje, vai começar uma nova história, uma história aos pés da cruz, uma história aos pés do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas, é aquele que pode todas as coisas, é o único caminho que leva a Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a seguir em frente, vivendo a tua história. Embora as lutas vão vir, a adversidade vão vir, problemas vão chegar até nós, mas que o nosso foco possa ser sempre Cristo, possa ser sempre o Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor, por esse dia de terça-feira, por essa porta dessa loja que se abre para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Agradecer por cada, Senhor, vida que entra aqui nesse lugar, Senhor, por cada transação feita aqui, que tudo é para a honra e glória do santo e maravilhoso nome, Senhor. Continua abençoando, Senhor, ao dono da empresa, a todos os colaboradores, as famílias, todos que adentrarem aqui neste lugar, possam receber o nome de Deus, possam ter uma experiência com o Senhor, que não seja só mais um negócio, Senhor, mas Senhor, uma semente de amor, de esperança, de justiça, de paz plantada em seus corações. Senhor, conosco a cada dia, Senhor, a cada das nossas vidas, e em Teu nome nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus não repousam só hoje, mas sobre nós e todos os dias das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. A todos a paz do Senhor.